Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Bom, hoje a palavra é muito especial pra mim, como todas as outras, mas essa daqui mexe muito com o meu coração, que me traz um entendimento maior do porquê eu tô aqui, do porquê eu tô fazendo isso. O meu entendimento do meu propósito sempre foi trabalhar com identidade. Identidade de pessoas, principalmente porque eu sou formada em moda, eu trabalho com isso, eu trabalho com a questão visual e Deus me incentivou muito e tem me incentivado muito a trabalhar com identidade, mas pra gente trabalhar nossa identidade, a gente precisa saber quem é o nosso Criador. E através disso, Deus tem falado ao meu coração sobre quem Ele é. E eu te pergunto, quem é Jesus pra você? Quem é Jesus? Ele é um amigo? Ele é Deus? Ele é filho de Deus? Ele é o nosso Salvador? Mas quem ele é, de fato? O que a Bíblia diz sobre ele? Bom, então a nossa palavra está lá em Marcos 8, versículos 27 ao 29, que dizem o seguinte: Jesus e seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Essa palavra mexe muito comigo porque eu gosto muito de ver o progresso de Pedro durante os capítulos, durante os livros. Porque Pedro, eu me vejo muito nele, ele é um sanguíneo nato, que é muito impulsivo, que fala as coisas, que faz as coisas assim, quando dá na telha, não tem muito filtro, mas ao mesmo tempo é um homem com o coração totalmente entregue para Deus. É um homem com uma sensibilidade muito grande, desde o primeiro momento, quando a gente vê quando Jesus pede para que ele lance a rede ao outro lado, para que ele pesque, ele fez sem hesitar, sem medo. Ele até falou assim: olha, a gente pescou a noite inteira, mas porque o Senhor tá falando, eu vou fazer. E eu sempre admirei muito esse coração de Pedro, que é esse coração doador, esse coração verdadeiro. E Pedro, por mais que ele não tivesse papas na língua, ele era um homem que amava Jesus. Sabemos que Pedro negou Jesus, mas eu não vejo Pedro negando Jesus por medo, por não acreditar em Jesus, mas por um medo que não estava curado nele, que era um processo. E muitas vezes a gente apedreja Pedro, né? Falando: ai, como assim? Negou Jesus, estava vivendo com ele, estava sendo discipulado por ele por 3 anos. Mas na verdade é muito além disso. Ali eu vejo um momento em que Pedro morreu para ele mesmo, para que Jesus fosse louvado e exaltado 100% através da vida dele. Mas aí é outra história. O foco aqui é saber quem é Cristo. Pedro aqui foi direcionado pelo Espírito Santo, tanto que essa história é contada por 3 visões diferentes, se a gente pode dizer assim, que foi escrita por Mateus, Marcos e Lucas. Nos 3 livros a gente tem a história dessa maneira contada, mas lá em Mateus mexe muito comigo também, porque Jesus fala assim, após o momento em que Pedro alega que Jesus era Cristo, que aqui em Mateus ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso tá lá em Mateus 16, 13, a partir do 13. Então lá no versículo 17, Jesus diz o seguinte: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. E lá em Marcos a história é menos detalhada do que em Mateus, mas eu gosto muito dessa parte em que Jesus diz e afirma sobre Pedro que
na verdade, aquilo que saiu da boca dele não veio dele, mas sim de Deus. E isso é muito lindo pensar que o Espírito Santo se revela, Deus se revela nas nossas vidas e a gente acaba tendo um entendimento e um conhecimento maior das coisas através da bondade e misericórdia de Deus. Mas Pedro era um homem sensível. Pedro era um homem de coração aberto para Cristo. E a partir do momento em que ele começou a conhecer mais a Cristo, ele começou a ter mais esse coração aberto e disposto, ele foi conhecendo Jesus de verdade. E Jesus também, em um dos evangelhos, ele afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. E durante todos os evangelhos nós temos várias afirmações de Jesus sobre quem ele é. Isso mexe muito comigo, que eu fico pensando, quem Jesus é para mim? Será que Jesus é o que as pessoas me disseram que ele era? Será que Jesus é o Cristo? Mas quando eu falo Cristo, não só a palavra Cristo, mas o peso de ser o Cristo. Cristo é o Salvador, o Redentor, aquele que se doou para nós, que se entregou naquela cruz, no nosso lugar, que nos ama e nos amou de maneira constante, de maneira intensa, de um amor capaz de mudar o mundo, de mover o mundo. E Cristo, além disso tudo, além de ser glorioso, majestoso, é o nosso amigo. E eu sempre fiquei pensando, quem é Cristo? Quem é Cristo? Tá, a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ele é o Salvador, que ele é o Redentor, que ele é Filho de Deus. Ok, mas quem é Cristo para mim? E Deus me perguntou. Jesus me perguntou dessa maneira, quem eu sou para você? Assim como ele perguntou para os discípulos. E eu fiquei pensando, eu falava, Deus, mas como eu vou saber? A sua palavra já diz, você já sabe o que a sua palavra diz, né? Então você é isso, se a sua palavra está afirmando, é isso. Mas eu percebi então que o Espírito Santo estava tentando mostrar para mim que, na verdade, ele não é só isso, não que seja pouca coisa, mas que ele é amigo, que ele é presente, que ele é pai, que ele tá do nosso lado todo o tempo, que ele cuida, que ele se importa com a gente. E que através do momento em que a gente entende e conhece a Jesus de maneira verdadeira, a gente acaba nos conhecendo, a gente vai entendendo os nossos corações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a gente entende os nossos limites. E hoje, até conversando com os amigos, a gente estava falando sobre a importância de se conhecer, de entender os seus limites. E nisso eu fiquei pensando, e Cristo confirmando ao meu coração que se você não me conhece, você nunca vai se conhecer. É a partir de um relacionamento com ele que a gente conhece ele. E é louco pensar, né, que como assim eu preciso conhecer a Cristo para me conhecer? É porque ele é o Criador. A gente veio dele. Os nossos passos, as nossas decisões, os nossos pensamentos, tudo que foi formado através dele. Ele sabe tudo que a gente está fazendo, ele sabe agora, ele já sabia antes que eu gravaria esse vídeo agora, ele sabe que eu faria outras coisas muito antes mesmo de eu saber que faria isso. E Deus tem me incentivado muito a conhecer cada vez mais, até essa sede de conhecer. E Deus é uma fonte inesgotável, Jesus é uma fonte inesgotável de conhecimento, a gente nunca vai conhecer ele 100% e que bom! Que bom, porque quanto mais a gente lê a palavra dele, mais a gente quer. Quanto mais a gente lê a palavra dele, mais a gente conhece. O Espírito Santo não é limitado. Jesus não é limitado. O poder dele não é limitado por um momento. Um momento em que a gente ora, um momento em que a gente louva. Ele é intenso. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. O poder dele não tem limite. A presença dele não tem limite. Mas ele ao mesmo tempo é um Deus zeloso, um Deus cuidadoso. E eu tô lendo agora o Antigo Testamento e eu acho tão lindo pensar assim que Deus é tão cuidadoso que ele criou as leis para o povo, não porque ele queria ditar e controlar o povo, mas porque ele sabia os limites do povo. E se o povo quisesse conhecê-lo, assim como Moisés teve essa bênção, porque
Deus quis isso, mas o povo teve medo. O povo teve medo, o povo mandava Moisés, e tem até aquela música do Murada que fala, me tira o medo. Deus cuidava. Tanto que tem uma passagem em Êxodo que Moisés fala, Deus, me revela a tua face. Me revela quem o Senhor é, eu quero ver a tua face. E Deus fala que ele não poderia ver a face dele, porque se ele o visse, ele morreria. Porque a face dele é muito intensa. A presença dele é muito intensa. Então Deus vai e coloca as mãos sobre os olhos de Moisés, enquanto ele passava, para que depois Moisés pudesse ver os seus pés. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção do Deus cuidadoso? Do Deus detalhista? Do Deus amoroso? Um cara que se importa com a gente, mesmo que a gente não mereça. Que mandou o seu único filho por nós, para morrer no nosso lugar e para nos salvar dos nossos pecados, para que a gente tivesse a liberdade de falar com Ele. E nós temos a bênção hoje de sentir o Espírito Santo, de ter a marca que é Jesus em nós. Um pai que ama, um pai que cuida, um pai zeloso, um pai que se importa. Deus não é um carrasco, Deus não é uma pessoa que não se importa, que não cuida da gente. Ele é um cara que ama. Aqui Pedro teve a bênção de ter a revelação de que Jesus é Cristo, através da presença de Deus na vida dele, através de um coração sedento, entregue. E eu quero muito, muito te incentivar a ter esse conhecimento de Cristo, a buscar, a ler a palavra e se dedicar a ter esse momento com Deus todos os dias, a ler, a orar, a se prostrar, a se render, para viver aquilo que Ele tem para nós, e não só por promessas ou por palavras, mas para ter um relacionamento com aquele que nos ama acima de tudo. Eu tô aqui para te incentivar a viver os melhores dias da sua vida. Não tô falando que você não vai ter problema. Eu tô te falando que você vai ter um encontro com aquele que te ama acima de todas as coisas. Com aquele que se importa com você. Com aquele que cuida. Vale a pena. Vale a pena ler a palavra, vale a pena ter esse momento, vale a pena se dedicar, vale a pena se entregar, vale a pena. Eu sou prova viva de que vale a pena. E não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que ter um relacionamento com Ele. E deixa Deus te revelar quem Ele é. E eu vou falar pra você quem Deus é pra mim. Deus é meu pai. Deus é meu amigo. Deus é meu melhor amigo. Deus é meu companheiro. Deus é aquele que me ama, que me ensina a amar, que me ensina a perdoar. É o meu mestre, é o meu guia, o meu chão, o meu ar, o meu tudo. Sem Ele eu não estaria aqui hoje. Eu tento não chorar quando eu falo dele. Mas Ele é tudo, tudo, tudo pra mim. E sem Ele não existe nada. Nada tem sentido. Eu quero que você tenha esse relacionamento com Ele. Que você tenha esse encontro de verdade. Eu peço e oro de verdade para que Deus toque o coração de vocês e que vocês se sintam animados a viver esse relacionamento com Ele. E assim como eu falei nos vídeos anteriores sobre o primeiro amor, sobre aquele amor sedento, sobre aquele amor entregue, sobre aquela redenção para Ele, que vocês vivam isso todos os dias e que vocês venham ter experiências sobrenaturais todos os dias. Que seja incrível. Vocês sejam capazes de viver o sobrenatural de Deus, não por vocês, mas porque Ele é maravilhoso.
Que Deus toque no coração de vocês. Eu oro para que Ele seja o maior motivador dos seus dias. O maior motivador e a maior motivação dos seus dias. Que Ele seja aquele primeiro e último pensamento. Aquele que, se você não fala, você sente saudade. Que você viva esse amor constante e que Ele venha ser o primeiro todos os dias. Que Jesus seja o seu tudo. Que Ele seja aquele que você mais ama. Espero muito, de verdade, que Deus tenha tocado no coração de vocês, que Ele tenha falado com vocês, e eu tô numa alegria que só, porque esse final de semana pra mim tem sido fantástico, abençoador, tem sido transformador, e tem sido incrível viver o Evangelho, tem sido incrível viver a palavra, tem sido incrível me alimentar da palavra dele todos os dias, e eu quero muito incentivar vocês a viverem isso, todos os dias da vida de vocês. Um grande beijo, um abraço enorme, que Deus cuide de vocês, que seja uma semana abençoada, que vocês sejam tocados e incentivados todos os dias a viver com Ele e pra Ele. E é isso, gente. Tchau!